Saudações, família! Eu sou a Saf e, como prometido, eu vou trazer alguns vídeos falando sobre a minha trajetória, sobre o meu trabalho com as terapias corporais. E hoje eu vou falar um pouco dos benefícios da terapia corporal e do que mudou na minha vida depois que eu conheci essa técnica. Bom, a terapia corporal ela foi a primeira técnica que eu entrei em contato quando eu comecei a minha busca por autocuidado, por autoconhecimento. E desde criança eu sempre gostei muito de me exercitar. Meu pai é atleta e durante muito tempo ele incentivou as práticas, então quando eu era novinha eu praticava jiu-jitsu com ele. A gente sempre gostou de sair para correr, para andar de bike. E essas práticas elas sempre estiveram inclusas na minha rotina desde nova. Só que quando eu comecei a estudar para vestibular, aquela correria de faculdade, trabalho, quando eu comecei a trabalhar também, eu fui deixando um pouco as práticas esportivas de lado por não ter tempo. E aí parei de treinar o jiu-jitsu, parei de fazer as práticas que eu fazia com regularidade e isso causou um estresse no meu corpo. E aí eu comecei a fazer musculação, fazia alguns exercícios onde eu tinha uma flexibilidade maior de tempo para não ficar totalmente parada. Porém, quando eu entrei na faculdade, aí eu tive que parar com tudo mesmo, porque eu não tinha tempo. Eu estudava e trabalhava. Eu fiz faculdade de jornalismo, né? Um curso de comunicação social. E na época da faculdade eu tive uma crise de ansiedade devido a processos não só acadêmicos, mas questões pessoais que aconteceram ao longo da minha vida acadêmica. E nesse meio tempo eu comecei a buscar uma forma mais alternativa, né? Comecei a pesquisar por meditação, por práticas de yoga. Até que eu conheci a yoga massagem ayurvédica. Uma professora de yoga indicou o trabalho e eu fui pesquisar. Na época eu já morava em São Paulo, né? Já tinha voltado da Bahia para São Paulo, então eu fui pesquisar, procurar alguns profissionais, fiz algumas sessões e as primeiras sessões que eu recebi de yoga massagem, eu realmente fiquei assim encantada como uma técnica corporal, uma técnica que até então eu não botava muita fé, conseguiu atingir níveis tão profundos em mim que me fizeram olhar para dentro, né, não só para o meu corpo externo, né, com as práticas de atividades físicas. E foi uma indicação essa técnica justamente por eu ser uma pessoa muito ativa, então uma massagem relaxante, uma massagem mais voltada para massagem em si mesmo, não para terapia corporal, ela não ia surtir tanto efeito em mim, ia ser aquele relaxamento ali básico. Porém, na yoga massagem, além dos toques profundos, acontecem as manobras e os alongamentos que vêm dos asanas do yoga. Então é uma massagem ativa, né? É uma terapia completa, porque ela vai mexer não só com o corpo físico, mas com a respiração, com a energia. Como eu já expliquei no vídeo anterior, eu vou deixar o link, quem não assistiu, para poder assistir esse vídeo. Então, a terapia corporal, ela trouxe para mim uma consciência corporal. Eu comecei a identificar pontos de tensão no meu corpo, onde eu não sabia, né, o que era, o que doía, então eu comecei a identificar os lugares onde doíam. E aí vem a consciência do porquê dói, né? Um acúmulo de tensão, um acúmulo de estresse, algo que precisava ser falado, né? Que precisava ser expressado, eu não conseguia expressar, uma má postura, enfim, várias questões, né? Que a gente vai percebendo conforme você vai desenvolvendo as práticas. E eu comecei a fazer, então, um acompanhamento, um tratamento. E isso foi despertando em mim, além dos níveis físicos, né, de curas físicas, curas emocionais. Eu
comecei a ter uma melhora na minha autoestima, eu comecei a olhar para o meu corpo de forma diferente, a sentir cada parte que era tocada ali na sessão de terapia, sentir como se fosse um pedaço meu retornando e a olhar para o meu corpo mesmo com todas as imperfeições que eu julgava ser imperfeições, né? Por estar acostumada com um padrão estético na época que, né, eu treinava, eu era mais ativa, então eu tinha um padrão estético e olhar para o meu corpo fora daquele padrão, né, e enxergar beleza, enxergar aceitação e ver o quão funcional, o quão saudável o meu corpo é. Então, para mim, esse foi um dos grandes ganhos da terapia corporal, enxergar como um todo, né, não só a parte externa, mas o meu corpo energético, entender e perceber os chakras, entender e perceber a importância da respiração, de uma respiração completa, de uma respiração profunda. E tudo isso junto me levou para um nível de consciência, né, de voltar a cuidar do meu corpo, não por estética, mas sim por uma questão de saúde. E aí eu fui retomando aos poucos esse cuidado e hoje eu falo, a terapia corporal tem um potencial muito grande, porque na época eu nem imaginava que eu ia trabalhar nisso, né? Depois eu vou fazer um outro vídeo contando como foi a minha jornada de interagente, né, paciente ou cliente, como vocês preferem chamar, como foi, né, essa transição de quem recebia a massagem para quem aplica, né, que hoje é o que eu faço, mas teve todo um processo aí, a minha formação. Na época que eu fiz a formação, eu não imaginava que eu ia atuar com isso, até porque eu estava finalizando, né, a minha formação acadêmica. Então, foi um longo processo, mas hoje eu queria deixar essa mensagem contando um pouco do meu depoimento, né, do que a terapia corporal, mais precisamente a yoga massagem ayurvédica, fez no meu corpo, fez na minha vida, né, como um todo, e como que esses benefícios eles reverberaram, porque eu vivia estressada, eu vivia ansiosa, eu vivia nervosa. Então, depois que eu comecei a receber yoga massagem, eu fazia uma sessão na semana e a semana inteira eu passava assim num estado de plenitude, num estado de calma, num estado de presença, de sentir meu corpo, sentia cada pedacinho ali que era tocado, na hora de tomar banho eu sentia. E aí, nesse momento, eu ainda não tinha a consciência que eu tenho hoje como terapeuta, né? Então, falando como terapeuta, também eu consigo observar, né, que antes, né, a pessoa que só recebia adquiriu essa consciência só de receber. E aí isso foi se potencializando com o tempo. Então, por isso eu também digo e repito a importância de você que recebe terapia corporal manter uma constância no tratamento. É igual a academia. Você não vai puxar ferro um dia e vai resolver seu problema. Você não vai estudar um dia e vai saber de tudo. Você tem que fazer um desenvolvimento. Então é isso, é um treino. O seu corpo ele vai se abrindo, se expandindo. Dentro da yoga massagem a gente fala que o corpo ele vai se abrindo como uma flor, pétala por pétala. É um ensinamento da Kusum Modaki, que é a criadora do método. Então, eu digo e repito, né? Para que o seu corpo se abra pétala por pétala, você precisa se entregar para esse processo terapêutico. Você precisa confiar e manter uma constância, porque isso sim vai te trazer consciência corporal, vai te trazer relaxamento e benefícios que vão além do corpo físico, que vão além da vida profissional, que vão além da vida pessoal e vão te integrar como um todo, que é isso que as terapias integrativas, que as terapias holísticas e alternativas fazem, elas nos integram. Por hoje é só, eu agradeço a você que assistiu até aqui. Se você gostou, curte, compartilha e pode comentar sobre próximos temas que vocês gostariam de ouvir, que vocês gostariam de perguntar. Eu estou aqui à disposição para tirar dúvidas e para passar um pouco mais desses conhecimentos. Hoje eu falei um pouco da técnica da yoga massagem e no próximo vídeo eu posso abordar também as outras técnicas. Gratidão. Namastê.